versos 16 e 17. Vamos ficar de pé, igreja? Quando nós lermos esses 2 salmos, vamos orar mais uma vez e os irmãos podem se sentar. Diz assim, Salmo 51, Salmo de Davi, versos 16 e 17. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós te rendemos graças, ó Jesus, mais uma vez, porque o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o dono da palavra, o Senhor é aquele que faz com que essa palavra consiga chegar no coração dos homens. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré é aquele que opera sobre a sua igreja. E nessa rica oportunidade, Senhor, eu te peço graça sobre a minha vida, misericórdia sobre a igreja de Cristo Jesus. Porque nós não precisamos ouvir palavras de homens, Senhor. Nós precisamos ouvir a voz que vem da tua parte, Jesus. Que vem do trono da tua glória. Porque esta palavra, Senhor, que tem poder e autoridade sobre as nossas vidas. Para fazer, para desfazer, para salvar, para curar, para restaurar, Senhor. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. E abra o nosso entendimento nesta noite para entender, Senhor, para compreender qual é a tua vontade para com as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém. Os irmãos podem sentar. E nós vamos trabalhar o Salmo 51, os versos 16 e 17. É um salmo bem conhecido pela Igreja de Cristo. Um salmo onde o rei Davi o escreveu. E o título da minha mensagem é: O que realmente importa para o Senhor. Nós vamos aprender, a partir da leitura desses 2 versos, o que realmente importa para o Senhor Deus, o Deus que nós servimos. O Salmo 51, ele é bem conhecido pela igreja. Ele remete àquela ocasião em que o profeta Natã visita o rei Davi e revela aquele pecado que até esse momento estava oculto. Dessa situação que o rei Davi enfrentou, desse pecado que ele caiu, nasce o Salmo 51. Então Davi, ele teve o seu pecado revelado pelo próprio Deus e não por homens. Nessa noite, o Senhor já me confirmou várias vezes a direção desta palavra. Então, o pecado de Davi, ele foi revelado não por homens, mas pelo próprio Deus. Porque quem foi que revelou a Natã o pecado de Davi? Senão o próprio Deus de Israel. E nós estamos diante de um Deus que vê, meus irmãos. Nós estamos diante de um Deus que vê. Nós estamos diante de um Deus que não age com injustiça. Nós estamos diante de um Deus que não encobre pecado. Nós estamos diante de um Deus santo, do guarda de Israel. Então, eu quero chamar a atenção dos amados irmãos, da amada igreja, de que o Salmo 51, ele retrata o coração de um homem temente a Deus. Você pode dizer, um homem temente a Deus, depois de um pecado desse, depois de um pecado de adultério? Sim. Esse salmo revela um homem temente a Deus, cujo pecado o feriu, mas não conseguiu separá-lo eternamente do seu Deus.
E nós vamos saber o porquê. Então, nesse salmo, Davi apresenta a sua oração a Deus, que não se deixe enganar por palavras bonitas. O Salmo 51 é belíssimo, não é verdade? Quando nós lemos o Salmo 51, nós conseguimos contemplar a beleza do Salmo, as palavras certas, mas Davi sabia que o Deus de Israel não se deixa enganar por palavras bonitas, por hinos entoados, pelas ofertas e pelos dízimos colocados diante do seu altar. Ao Deus que não se deixa enganar pela posição do homem. Davi era o quê? Davi era o rei de Israel, quando cometeu esse pecado de adultério. Então, Davi não usou de sua autoridade ou de sua posição diante de Deus porque era rei. Não. Davi escreve esse salmo quebrantado diante da presença do Senhor. Davi reconhecia a soberania de Deus. Quando o profeta Natan disse tudo o que ele precisava ouvir, Davi se rendeu à soberania desse Deus, do Deus vivo, do Deus que ouve e do Deus que vê, do Deus que está presente quando ninguém mais está presente, do Deus que esquadrinha o nosso coração, do Deus que conhece as nossas entranhas, do Deus que conhece o nosso deitar e conhece o nosso levantar. Davi não podia se esconder desse Deus. Irmãos, sem essa consciência de quem Deus é e do que Deus espera do homem, o Salmo 51 ele não existiria. Se Davi não tivesse consciência de quem Deus é. Então, nesse Salmo 51, já tão conhecido pela igreja, e eu peço que posteriormente os irmãos leiam todo o Salmo, que é belíssimo. Nesse Salmo, Davi ele se humilha diante de Deus. E o interessante é que Davi havia pecado, mas ele não tenta apresentar desculpas diante da sua acusação. Ele fica bem quietinho diante do profeta Natan. Ele se desarma, ele se desprende das suas defesas, ele não inventa nada. Você já, com certeza, todos nós conhecemos uma pessoa que inventa um monte de coisas para justificar o seu erro. Davi não inventa nada. Ele não argumenta sobre o que o levou a pecar. Ele poderia apresentar uma lista ao profeta Natan. Olhe, eu fiz isso por isso. Mas ele não apresenta nenhum argumento a favor da sua pessoa. Nos versos lidos, o 16 e o 17, Davi reconhece que os sacrifícios externos não apagariam o seu pecado e nem a sua culpa. Ele não diz no verso 16 que foi lido, que tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos, ou seja, sacrifícios externos. Davi conhecia que não agradaria a Deus nessa ocasião, nesse momento oportuno. E eu quero trazer à memória à Igreja de Cristo uma passagem que se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, do versículo 10 ao 17, que fala sobre rituais vazios, de significados para Deus. E o que seriam esses rituais vazios que estavam sendo colocados diante do Deus de Israel? Em outras palavras, eu não vou ler todos os versículos que eu citei, mas eu vou fazer uma síntese. Nesses versículos, do 10 ao 17 de Isaías 1, Deus diz que não estava desejando os sacrifícios daquele povo.
que estava farto dos holocaustos que o povo estava oferecendo diante do Senhor. E ele pede para o povo parar de trazer aquelas ofertas inúteis. Diga aí, Deus acusa o povo de Israel e pede para que ele pare, o povo pare de apresentar, de trazer ofertas inúteis diante do seu altar. Deus disse que não aguentava mais aquelas reuniões solenes. Deus diz que não vai ouvir as orações daquele povo, que vai tapar a vista quando o povo levantar a mão diante dele. Aí você pode se perguntar, mas por quê? Mas por que o Senhor disse isso? Porque o Deus de Israel disse que não iria receber aqueles sacrifícios que estavam sendo apresentados diante dele. Nos versículos seguintes, Deus diz: porque o povo precisa se limpar dos seus pecados. Povo de Israel, povo de Deus, Deus pede para que o seu povo se limpe diante dele. Deus pede para que nós, Igreja de Cristo Jesus, nos limpemos dos nossos pecados. O povo estava indo prestar culto a Deus como se nada tivesse acontecendo. Como se a vida deles em casa, na sociedade, fosse diferente do culto que eles estavam prestando ao Senhor. Algo lindo no Senhor, meus irmãos, é que no mesmo capítulo 1 de Isaías, o Senhor, Ele quer restauração para o seu povo. Deus não é aquele Deus que somente apresenta a culpa do seu povo, o pecado. Mas é aquele que ao mesmo tempo quer derramar misericórdia sobre as nossas vidas. Ele quer trazer restauração para o seu povo. Porque Deus quer que o seu povo se conserte. Deus quer que o seu povo ele se volte para Ele. Eu vou ler aqui só os versículos 18 e 19 de Isaías 1, que diz assim: venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Na Bíblia Genebra, eu gosto da versão que diz: comereis o melhor desta terra. O Senhor Jesus Cristo, o Deus de Israel, quer que o seu povo se limpe. Para quê? Para que o seu povo seja restaurado. Para quê? Para usufruir da presença do Senhor, ter paz sobre a terra e comer o melhor desta terra. Amém? Irmãos, Davi sabia, ele tinha plena convicção que Deus não estava interessado em rituais, em cerimônias, em cultos solenes. Isso nos traz à memória. Nesse momento nós estamos prestando um culto ao Senhor. Deus, Ele não está interessado em rituais solenes, quando o seu povo está distante dEle. Quando o coração do seu povo está distante dEle. Aí nós vamos lá para Romanos 12:1, outro texto muito conhecido pela Igreja de Cristo. Que diz assim, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que é que o Senhor espera de nós? Que nos ofereçamos como sacrifício vivo. E eu quero aqui
fazer uma nota de rodapé, porque o autor da carta aos Romanos faz menção ao Antigo Testamento, quando fala de sacrifício. O povo de Deus sabe que quando na Bíblia tem a palavra sacrifício, se remete lá ao Antigo Testamento, onde eram oferecidos animais diante do Senhor para, qual é a palavrinha? Propiciação, para expiação do pecado. Então o povo apresentava aquele animal, como pedia a lei, e tinha o seu pecado cancelado diante do Senhor. Mas eu quero pedir aos irmãos que, em outro momento, leiam Hebreus capítulos 9 e 10. Por quê? Porque nesses capítulos falam sobre o sacrifício definitivo de Cristo. Paulo aqui fala sobre o sacrifício definitivo de Cristo, que Cristo se entregou de uma vez por todas, por cada um de nós, e nós não precisamos mais oferecer nenhum tipo de sacrifício de animal, de sangue diante do Senhor. Por quê? Porque Cristo, de uma vez por todas, derramou o seu sangue precioso naquela cruz para nos purificar, para nos salvar, para que cada um de nós aqui nesta igreja tivéssemos livre acesso a Deus. Olha o que é que diz a carta aos Hebreus, capítulo 10, o verso 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Só quem remove pecado é o sangue precioso de Cristo Jesus. Então, irmãos, Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele faz menção desses sacrifícios que eram apresentados diante de Deus. E chama a nossa atenção para quê? Para o culto que o Senhor espera de nós, que é um culto racional. Vamos lá pensar. Razão. Racional tem a ver com razão, com consciência. E eu pergunto aos amados irmãos, aos amados ouvintes: você sabe o que você está fazendo aqui na noite de hoje? Será que nós temos consciência do que é que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Será que nós estamos acostumados a nos apresentar diante do Senhor de qualquer jeito? Nós estamos na presença de um Deus grande, de um Deus que é santo, de um Deus que tudo pode. E nós devemos nos lembrar de uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos estar aqui, de corpo, alma e espírito presentes. Nós precisamos ter consciência do que nós viemos fazer aqui na casa do Senhor, que foi prestar um culto racional a Ele. Eu estou entendendo o que eu vim fazer aqui. Eu sei o que é que o Senhor espera de mim. Eu sei quem Deus é. Eu sei o que é que agrada ao Deus de Israel. Então, meus irmãos, o que é que nós estamos apresentando diante do Senhor? O que é que nós estamos apresentando diante do Senhor, meus irmãos? Paulo pede para que a gente se ofereça como sacrifício vivo. E isso envolve o quê? A nossa vida, não o nosso culto. Isso envolve a nossa vida vivida diante do Senhor, do deitar ao levantar, do ir e do vir, do estar na igreja, do estar no trabalho, do estar com a família, do estar com os amigos, do estar andando pelas ruas desta cidade. O Senhor quer que nós nos apresentamos diante dEle como sacrifício.
Em outras palavras, irmãos, a minha vida é do Senhor. Os meus dias são do Senhor, a minha mente é do Senhor, os meus pensamentos são dele, as minhas ações são dele. Não se pode separar o que é culto e o que é vida, é tudo junto. Não se pode separar. Aqui eu sirvo a Deus e lá fora eu sirvo ao mundo. Não, o Senhor não recebe quando nós nos apresentamos de qualquer jeito diante dEle. O Senhor não se compra, o Senhor não se vende por aquilo que nós ofertamos diante dEle. Então, qual é a nossa oferta nesta noite diante do Senhor, irmãos? Qual é a nossa oferta? O que é que verdadeiramente importa a Deus? O que é que Ele quer de nós? O que é que Ele espera de nós? O que realmente importa para o Senhor é a nossa vida. É a nossa vida, irmãos. Você pode dizer, mas eu sou dizimista fiel. Mas se a sua vida for desmantelada, o Senhor não aceita a sua oferta. O Senhor não aceita o seu dízimo. O Senhor não aceita o seu trabalho na sua igreja. Você pode trabalhar de sol a sol, evangelizando, fazendo a obra, fazendo isso, fazendo aquilo. Se o seu coração não estiver disposto a obedecer, o Senhor não nos recebe. O Senhor, Ele nos rejeita. Se a nossa vida não estiver diante do Senhor. Irmãos, Davi, ele reconhece que se ele não passasse pelo tratamento do Senhor, aquele que trata o homem de dentro para fora, Jesus, ele nos trata de dentro para fora. Não é emenda, não é roupa nova, não é cabelo novo, não é emprego novo. O Senhor, ele nos trata de dentro para fora. Nada do que ele oferecesse ao Senhor anularia a sua culpa, se ele não se colocasse na posição de servo. Aí eu vou repetir o que diz lá em Jeremias 17:10, que eu já citei, mas eu não disse a referência. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Irmãos, o que agrada ao Senhor são um espírito quebrantado. O que agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Davi estava diante de um Deus que é justo, mas que é misericordioso. Olha o que diz Isaías 66:2. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. E o que seria um espírito quebrantado? Segundo os dicionários, alguns dicionários da língua portuguesa, quebrantado significa fraco, limitado e humilde. Fraco, limitado e humilde. Que reconhece que sem o Senhor ele não pode fazer coisa alguma. Davi se apresentou quebrantado diante do Senhor. Em outras palavras, ele diz assim, se o Deus de Israel não me perdoar, eu não posso fazer mais nada na minha vida e no seu reino. Por quê? Porque sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. E contrito. O verso 17 fala: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Em outras versões, contrito. Contrito significa arrependido. É o mesmo significado. Contrito, se na sua Bíblia tiver contrito ou arrependido, tem o mesmo significado. E o que significa um coração
contrito significa um coração disposto a não pecar mais, disposto a não cair no mesmo erro, disposto a obedecer à voz do Senhor, disposto a se consertar. Irmãos, Davi estava com disposição de se consertar diante do Senhor. Davi estava com o coração aberto para receber a disciplina de Deus. Davi estava disposto a se oferecer como oferta agradável, como sacrifício vivo diante do Senhor. Davi ofereceu a sua vida diante de Deus. E a nossa vida diante de Deus jamais pode ser considerado um sacrifício vazio. Mas eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. A vida do homem, ela é preciosa para o Senhor. E Deus nunca vai receber a nossa vida diante dele como um sacrifício vazio. A nossa vida importa para o Senhor. Ele quer nos levar para o céu. Ele quer nos levar para o lugar que Ele já preparou para a sua igreja. Nós não podemos, irmãos, negligenciar tão grande salvação. Davi, irmãos, ele estava disposto a fazer da palavra do Senhor o seu manual de vida, de regra e de prática. A Bíblia, meus irmãos. Quando é que nós temos usado essa Bíblia, que Arthur falou agora há pouco, que crente lê Bíblia todo dia. Mas será que esta palavra aqui, que nós pregamos, que nós ouvimos, será que verdadeiramente ela é regra de fé e de prática na nossa vida, irmãos? Ou ela é só quando convém? Ou ela é só naquele momento de desespero, de precisão? O Senhor Jesus Cristo de Nazaré quer que o seu povo não pereça por falta de conhecimento da sua palavra. E ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus, meus irmãos. A gente vem para a igreja todo domingo, às quartas e outros dias de culto, não sei. Mas será que nós estamos de fato conhecendo a Deus, com o coração aberto para receber esse conselho? Ou porque essa palavra ela parece agradável aos nossos ouvidos? Traz uma leveza para a nossa alma. A palavra do Senhor Jesus, ela é manual de vida. Irmãos, no restante do verso 17, ele diz o quê? Que o Senhor não rejeita o coração humilde. Deus não rejeita, Deus não despreza quem vem até Ele, carecido do seu socorro, carecido da sua misericórdia, carecido do seu escape. Deus não rejeita. Quem é que Ele não rejeita? Aqueles que vêm até Ele com o coração quebrantado, limitado, com o coração contrito, arrependido. O povo de Deus, nós precisamos nos arrepender. A gente prega arrependimento somente para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Mas nós todos os dias precisamos nos arrepender diante do Senhor. Por quê? Porque se a gente achar que não temos pecado, nós não crescemos diante do Senhor. A palavra bate e volta. Ah, eu já sei disso. Ah, isso aí eu já ouvi. Ah, isso aqui eu já sei. Não entra. Deus só opera em um coração maleável. Deus só opera em um coração desejoso de ser restaurado, de ser transformado. Irmãos, Deus não recebe os sacrifícios vazios de sentido. Estou fazendo por fazer, não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui. O Senhor não recebe.
O Senhor deseja que nós creiamos nele de modo racional. Racional tem a ver com a nossa inteligência, com o nosso intelecto. Eu sei em quem eu tenho crido. Nós precisamos conhecer esta palavra, meus irmãos, para quando perguntarem qual é a razão da nossa fé, da esperança que há em nós saibamos responder. Deus não opera em um coração arrogante, daqueles que consideram saber o que estão fazendo, daqueles que se bastam por si só. Deus não opera. Você não agrada ao Senhor. Eu não agrado ao Senhor. Se me importar dessa maneira diante do Senhor. Eu quero trazer à memória dos amados irmãos, lá em Gênesis 4, o versículo 4 e 5, que diz assim, tão conhecido também da amada igreja: o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Irmãos, Deus é um Deus de princípios. Deus diz aqui claramente que Ele aceitou quem? Abel. E depois a sua oferta. A vida de Abel era agradável diante do Senhor. A vida de Abel alegrava o coração do Senhor. E aqui diz que Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Por quê? Porque Deus não se agradava da maneira vã de viver de Caim. Não foi a oferta, não é sobre oferta, não é sobre sacrifício, é sobre coração, é sobre vida. Deus se agrada da vida. Deus se agrada daqueles que têm um coração disposto. Deus rejeitou Caim. Nós vamos ver brevemente aqui na palavra do Senhor outra pessoa que Deus rejeitou. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 22... diz assim, 1 Samuel 15, 22. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. Bem rapidinho. Nesse capítulo é narrada a desobediência do rei Saul. Nesse capítulo, o profeta Samuel se dirige a Saul e revela a sua desobediência. Saul era rei de Israel, assim como Davi também, quando escreveu o Salmo 51, era rei de Israel. Mas o Senhor rejeitou Saul e o Senhor aprovou Davi, embora o seu pecado contra Deus. Mas onde está a diferença, meus irmãos? Rejeição diante de Deus não tem nada a ver com posição social, com os cargos que os homens ocupam. Tem a ver com o coração do homem. Os dois eram reis de Israel. Um foi rejeitado e o outro foi aceito pelo Senhor. Irmãos, o texto lido é um trecho da fala de Samuel ao rei Saul. Isso que foi lido diante da igreja, Samuel colocou diante de Saul. Deus havia dado uma ordem a Saul. Qual foi a ordem? Saul, você vai enfrentar uma batalha contra o povo amalequita. E nessa batalha você vai destruir completamente homens, animais e despojos. Despojos, dizer outra palavra, e pertences, né? Despojos, pertences daquele povo.
Então, Deus já havia dado essa ordem para o rei Saul. O que foi que aconteceu durante a batalha? Saul obedeceu em parte. Obedecer em parte é desobediência do mesmo jeito. Saul obedeceu em parte. O que foi que Saul fez? Saul, ele poupou a vida do rei dos amalequitas. Cadê o nome do rei dos amalequitas? Não lembro agora no momento. Saul poupou a vida desse rei dos amalequitas e poupou o melhor dos seus animais. Aqueles bois grandes e robustos, aquelas ovelhas formosas, Saul poupou, não obedecendo à ordem de Deus. Uma nota de rodapé. Por que Deus pediu para Saul destruir o povo amalequita? Porque eles tinham dificultado a saída do povo de Deus, lá do Egito. Então, Deus, nesse momento, queria vingar aquele povo e a sua traição. Irmãos, diferente de Davi, que não se escondeu diante das suas desculpas, Saul, ele não dá o braço a torcer. Depois a igreja faça a leitura de 1 Samuel, capítulo 15. Saul, ele apresenta um monte de defesa. No versículo 20, ele insiste em dizer que obedeceu à voz de Deus. Ele fica teimando, literalmente, com Samuel, dizendo que obedeceu ao que Deus tinha ordenado. Depois, no versículo 21 e 22, ele coloca a culpa nos seus soldados. Nós só poupamos aqueles animais porque os soldados quiseram. E mais ainda, Samuel, nós poupamos os melhores animais para apresentá-los diante do Senhor, para apresentar como oferta ao Deus, ao Santo de Israel. Gente, que calúnia diante do Senhor. Imagina, roubar, outro exemplo, um exemplo mais fácil. Roubar um valor, ele disse aqui, só vou pegar esse dinheiro aqui porque eu vou levar e colocar como oferta para o Senhor. Eita, eu vou dar de dízimo, o Senhor vai se alegrar. Mas foi mais ou menos isso. E o Senhor se aborreceu daquela desculpa de Saul. E o que foi que aconteceu? Deus rejeitou a vida de Saul. Por quê? Porque ele foi desobediente. Porque a vida de Saul revelou, sabe o quê? Que a sua vida estava desmantelada já fazia tempo diante do Senhor. Que a sua vida já estava diante de Deus há muito tempo. Irmãos, as nossas ações, o nosso proceder revela se nós estamos perto ou distante do Senhor. Se nós estamos desobedecendo, nós estamos diante do Senhor. Mas eu vou na igreja todo domingo. Mas se nós continuamos fazendo a nossa própria vontade, se no nosso coração não nasce um verdadeiro arrependimento, nós estamos distantes do Senhor. Saul, ele não sentiu arrependimento. No mesmo capítulo diz que Saul se arrependeu. Por que Saul se arrependeu? Saul não se arrependeu. Saul sentiu remorso pelo que tinha acontecido. Sabe por quê? Porque ele perderia os privilégios de rei. Saul estava triste, cabisbaixo. Por quê? Porque a partir daquele momento ele não seria mais aceito como rei de Israel. Irmãos, Davi se arrependeu profundamente do seu pecado, diferente de Saul. Por quê? Onde há arrependimento, há restauração de vida. Porque Davi continuou escrevendo salmos e salmos para o Senhor. Porque Davi, ele teve a sua vida restaurada no Senhor. O Deus que revelou ao profeta Natã o pecado de Davi.
o Deus que revelou a Samuel a desobediência de Saul, continua revelando o que está oculto. Deus, Ele continua revelando, irmãos, o que está oculto. Nós não podemos fazer nada escondido, às escondidas diante desse Deus que vê. E eu quero repetir um trecho de Mateus 10, 28, onde o próprio Jesus diz assim, não tema homens, tema a Deus que tem poder de lançar a sua alma no inferno. Muitas vezes nós temos medo, vergonha de pecar diante dos homens, mas nós não se lembramos que o Deus que nós servimos nos vê. O Deus nos vê, o Deus que nos vê, que nos assiste, que sabe o que é que a gente pensa, que sabe a maldade do nosso coração, que sabe o que é que nós estamos arquitetando. O Senhor sabe, e o Senhor revela o que está oculto no coração do homem. Mas sabe por que Ele revela? Porque Ele é misericordioso. Você pode dizer, gente, como? Se Deus revelar um pecado, como é que Deus é misericordioso? Porque Ele quer que o homem não se perca. Ele quer que nós nos arrependamos, meus irmãos. Porque sem arrependimento não há restauração. Sem arrependimento não há convicção de pecado. Não há transformação de vida. Para concluir, meus amados irmãos, Deus não nos trouxe aqui apenas para que a gente saiba que Ele é o Deus que vê, para que a gente saiba que Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Deus não quer causar medo no meio do seu povo. Deus quer nos lembrar que Ele é o Deus da restauração, que Ele é o Deus da novidade de vida, que Ele é o Deus da mudança de mentalidade, da sorte mudada, da vida transformada. Eu era assim assado, mas agora eu sou crente no Senhor. Eu tenho uma mente renovada, eu tenho uma vida transformada em Cristo Jesus. A Bíblia diz, a palavra diz que os nossos pensamentos são os pensamentos do Senhor. Isso é grande demais, igreja. O mundo não pensa como o Senhor pensa. Nós, igreja de Cristo Jesus, pensamos como o Senhor pensa. Isso é um privilégio. Só Deus para fazer essa mudança de mentalidade. Senhor, mas eu ainda estou pensando do mesmo jeito que eu penso quando me converti. Falta de Bíblia, falta de entrega, falta de sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Falta de conhecimento de Deus. Eu ainda vivo com as mesmas picuinhas. Falta de conhecimento de Deus. Falta da presença daquele que tudo pode. E eu quero terminar, meus irmãos, lendo Provérbios 28, 13. Na tradução nova tradução na linguagem de hoje. Olha como é compreensível essa leitura, essa tradução. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que nos deu mais uma oportunidade da gente oferecer o nosso culto a Ele, da gente oferecer a nossa vida diante dEle, dele colocar uma lista assim diante de nós. Cada um aqui sabe quais são as áreas que precisam ser restauradas. Deus quer receber este culto maravilhoso, meus irmãos. Deus quer receber os cultos que nós prestamos a Ele. Mas Ele quer um povo de coração limpo, de mente renovada, que é o povo de Deus. E eu já agradeço essa rica oportunidade, no nome de Jesus.
Amém, amada igreja. E eu digo, dura esse sermão. Quando a gente estava fazendo o seminário, era na minha época da irmã Aliana, e o nosso professor, um dos, era pastor Altínio. E ele nos dizia, nem todo sermão é para a gente sair da igreja rindo e dizer, ô palavra boa, falou comigo. Mas muitas das vezes é para a gente baixar a nossa cabeça